Olá, nessa oportunidade eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre um assunto que tem gerado inúmeros debates e debates acalorados, que é o caso do aborto do feto dessa menina de 10 anos, que foi abusada sexualmente. O que eu observei nessa última semana é que me parece que o debate ele se tornou uma coisa superficial, oportunista e hipócrita. Por quê? Porque as pessoas pegaram esse debate, um debate seríssimo, que é a questão do abuso sexual infantil, e tornaram uma briga entre grupos. Tornaram motivo de briga entre grupos, em dizer quem está errado, quem está certo, quem isso, quem aquilo. Quando nós desviamos a discussão do verdadeiro problema, o que ocorre é que o problema continua ocorrendo de forma velada. O que eu pude observar em alguns grupos religiosos, e eu sou religioso, tenho minhas convicções religiosas, mas nem por isso devo ser insensível, devo agir de uma maneira desrespeitosa como alguns religiosos agiram nesse processo. O que eu pude ver foi a insensibilidade e, até certo modo, a insensatez como trataram da questão. Essa é uma questão muito séria. Há muitos religiosos que, infelizmente, estão mais preocupados com os efeitos do que com a causa. E há pessoas que não se preocupam nem com o efeito e nem com a causa. Estão preocupados em atacar as pessoas que pensam contrário a elas. O que eu pude ver foram pessoas oportunistas aparecendo nessa hora, fingindo-se de bonzinhos. Ah, eu vou pagar a faculdade dessa menina. Essas pessoas deveriam ter um mínimo de decência e parar de divulgar filmes, ou melhor, vídeos na internet que banalizam a sexualidade, tratam a sexualidade de maneira incorreta, de maneira incoerente com o comportamento, ou melhor, com a condição humana. Então você vê pessoas despreparadas para tratar do tema, você vê pessoas oportunistas, você vê pessoas que usam uma tragédia como essa para politizar, para atacar adversários, seja de qual lado for, pró-aborto, contra o aborto, as pessoas estão se degladiando num assunto secundário, no efeito da coisa. O que nós devemos pensar e refletir é sobre as causas, que a causa que nós estamos vendo o efeito aí de uma menina grávida, a causa que é o abuso sexual infantil, é um problema muito mais profundo, é um problema muito mais grave, que não se resume às periferias. Há pessoas que associam o abuso sexual infantil apenas às áreas pobres do nosso país. Não! O abuso sexual infantil ele ocorre tanto entre os pobres quanto entre classe média e entre os ricos. É uma coisa velada que ocorre muitas vezes ao nosso lado. E nós estamos muitas vezes tão ocupados e tão preocupados em divulgar falácias no Facebook, a nos envolvermos em discussões superficiais para atacarmos os nossos adversários por meio do Facebook, que muitas vezes não nos preocupamos com as crianças que estão ao nosso lado. Qual de vocês já fez um trabalho voluntário em uma escola, em qualquer lugar, para conhecer a realidade das crianças, para conviver com as crianças? Eu tive a oportunidade de descobrir certa vez em uma aula de ensino religioso uma menina que estava sendo abusada sexualmente pelo seu avô. Quando eu tratei a questão de maneira muito sutil com eles na sala de aula, e ela expressou um sentimento muito negativo quando eu tratei do assunto, encaminhamos o problema para o conselho tutelar. Nós devemos parar de ser hipócritas, queremos aparecer na mídia, formando grupos que defende isso, que defende aquilo, que é contra isso, que é contra aquilo, e deixamos de nos unir para combater um inimigo em comum, que é os pedófilos, os abusadores de crianças. Quando nós nos unirmos, independente de classe social, grupo religioso, partido político, em torno de uma causa só, nós veremos mudança. Agora, enquanto nós estivermos usando a tragédia dos outros para fazer política, para se promover, para promover uma religião, para criarmos casos, nós estaremos fadados ao fracasso. E nossas crianças continuarão sendo abusadas
tendo os seus sonhos destruídos, tendo sua vida destruída, tendo seus planos destruídos, tendo sua condição emocional e psicológica destruída, arrasada. Vamos ser maduros e olhar para o real problema. O abuso sexual infantil é uma realidade e nós todos devemos combater. O efeito é preocupante e devemos nos preocupar com ele e debater sobre ele. Mas muito mais perigoso do que o efeito é a causa, e nós temos que ir na causa do problema para gerar saúde, vida e esperança para as nossas crianças. Um forte abraço. Maturidade é algo necessário para todos nós.